É muito difícil se quebrar um paradigma. Algo quando é construído é muito difícil se voltar atrás. E eu sei que o tema Satanás ele é muito difícil e delicado. E essa reconstrução requer muita ponderação, então peço um pouco de paciência. Eu queria ler aqui 2 textos, porque tenho dito que Satanás ele é uma construção, e ele se deu mais no período persa. Ele não era assim. Antigamente, tudo que acontecia na antiguidade era a função dos deuses. Se os deuses se irritavam, o mal acontecia. Se os deuses estavam alegres, coisas boas aconteciam. Quero ler um trecho onde a primeira vez a palavra Satanás aparece não como um adjetivo, como um adversário, mas como um ser. E vai aparecer aqui em 1 Crônicas. Crônicas que é datado do século 3, mais ou menos, antes de Cristo. Era um período já pós-exílio e já estava com forte influência do Império Persa na construção. Então, o que diz esse texto de 1 Crônicas 21, versículo 1? Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Veja bem, as crônicas dos reis está narrando um evento aqui em que diz que Davi ele vai se levantar para fazer um recenseamento do seu povo, mas conta que isso não é ideia de Davi. Aqui o texto está dizendo que um ser, e aqui personificado, chamado Satanás, se levanta contra Israel para numerar esse povo. E aqui diz que diretamente Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo, a contar o povo. Mas esse mesmo trecho, esse mesmo texto, dessa mesma narrativa, contada agora pelo profeta Samuel, que data de cerca do século 6, do século 7 antes de Cristo, uma diferença aí mais ou menos de 300 anos. É por isso que eu digo que não é coisa do dia para a noite, essa construção levou tempo. A construção de Satanás, a identificação como ente, como um ser personificado, levou séculos, não é coisa da noite para o dia. Vamos inventar um Satanás e ele aparece, não. Esses 2 livros com a diferença de aproximadamente 300 anos, 300, 400, mas vamos ficar aí no torno dos 300 anos. Olha como é que era, que foi o mesmo texto citado agora pelo profeta Samuel. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E incitou a Davi contra eles, dizendo: vai e numera a Israel e a Judá. Está vendo que aqui é o mesmo texto. O texto de Crônicas diz que foi Satanás o ente. Agora, uma personificação, porque até então ele só aparecia como um adjetivo, aquele que instiga, aquele que é adversário, aquele que se opõe, aquele que aconteceu lá no caso da jumenta de Balaão. Ele se opôs como aniversário, ali é o anjo do Senhor, mas a ideia da oposição era do Satanás. Então, o mesmo texto aqui de Samuel está dizendo 300 ou 400 anos antes, diz que foi o próprio Senhor que se tornou contra Israel, que a ira dele se tornou acender contra Israel. Então é muito difícil hoje, pleno século XXI, admitirmos que em Deus há o bom e o mal, porque se constrói a ideia de que Deus é bonzinho sempre. Mas as escrituras, eu não estou tirando coisa da minha cabeça, não é delírio de alguém, é o que se constata pela história e o que se constata nas próprias escrituras.
recomendo você fazer as duas leituras. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. E 2 Samuel, versículo 24, versículo 1. Num diz que foi Satanás, no outro diz que foi Yahvé.